Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Até em meio às calamidades que acontecem nesta vida, que atinge todas as nações, Deus continua sendo bom. Porque a essência de Deus é a bondade, amor, são atributos próprios do Senhor. Então nunca esqueça, meu irmão e minha irmã, que o Deus que nós servimos, Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom para conosco. Isso pode fazer-nos descansar na certeza que tudo que Deus permite é porque tem um fim bondoso, maior, maravilhoso para aqueles que esperam e confiam nesse Deus todo-poderoso e soberano, que além de ser bom, é sublime, é soberano, é justo e é fiel. Bendito seja Ele em todo o tempo, sem calamidade ou com calamidade, nas aflições ou sem as aflições. Bendito seja esse Deus que nós servimos, que é real e é bondoso. O texto para nossa meditação nesta noite se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12. E faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. E eu quero fazer a reflexão nesse texto com o tema bênção de Deus para você e para sua família. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passado dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda ficando em Betel, a oeste de Ai e a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Quero pegar esta passagem que fala a respeito do chamado de Abraão para se direcionar à terra de Canaã como promessa de Deus para a sua vida. Mas preste atenção nesse texto, porque na fala de Deus, no chamado de Abraão, Deus promete a ele, faz-lhe uma promessa de tornar-lhe uma grande nação, promete abençoá-lo, abençoar a sua casa, abençoar a sua posteridade e abençoar todas as famílias através dele. Então já podemos identificar nesse texto que Deus é um Deus de promessa e é um Deus que é abençoador. E não abençoa apenas a pessoa, mas sim a sua posteridade é abençoada através da bênção que recai sobre a vida do patriarca. Não é diferente para comigo, para com você, quando Deus nos abençoa, Ele também abençoa, essa bênção se estende às nossas famílias. Isso é precioso, porque a bênção de Deus enriquece,
não só a nossa vida, mas como também toda a nossa família, toda a nossa descendência serão alcançadas pelas bênçãos do Senhor. E é oportuno refletirmos através desse texto com respeito a esta promessa de bênção sobre a vida de Abraão e sobre a vida da sua família, porque estamos no meio de maio, mês da família, e entendemos que como a família tem um caráter tão importante para Deus, primeiro porque Ele é o autor, o criador da família, e Ele sempre teve o desejo de abençoar, conduzir, direcionar e realizar os seus sonhos e planos através das famílias. E é por isso que no chamado de Abraão, ele promete bênção, prosperidade para ele e para sua casa. E da sua casa, as demais famílias da terra. Porque Deus tem um compromisso especial com as famílias, assim como os seus. E é importante saber disso para entender que sim, nós servimos um Deus abençoador, que tem prazer em abençoar a nós e abençoar as nossas famílias. Mas entendemos que também no curso de Abraão não seria fácil, era uma jornada até a concretização da promessa, mas ao mesmo tempo a garantia de que as bênçãos de Deus viria sobre a sua vida. Irmãos, nós temos um Deus de promessa, e também temos um Deus que abençoa, um Deus que realiza as promessas na vida dos seus, e um Deus que abençoa os seus e as suas famílias. E Deus não é tão somente o Deus de promessa, mas é o Deus que cumpre as promessas declaradas na vida dos seus filhos. Ele chama Abraão, faz uma promessa de abençoar, mas é o Deus que garante a concretização da promessa. As promessas que Deus tem para nós, as promessas de bênção são muito mais abrangentes do que muitas vezes a expectativa dos seres humanos ou das pessoas, porque é limitada a expectativa do ser humano, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, como diz as Escrituras Sagradas, é muito mais além do que aquilo que podemos ver, imaginar ou sentir. E Paulo, na carta aos Efésios, ele disse como Deus opera isso. Quando ele declara no verso de número 20 do capítulo 3, da carta aos Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Logo, as promessas que Deus tem para nós de bênção para nós e para as nossas famílias é muito mais abrangente do que muitas vezes imaginamos. Porque em Deus existe aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais. Mas é compreensível entender essa expectativa aquém daquilo que Deus tem por parte dos seres humanos. Porque, como diz a própria Escritura Sagrada, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, assim como os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Na realidade, o profeta Isaías, capítulo 29, verso 11, diz que, falando e profetizando, Deus diz assim: eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Às vezes as nossas perspectivas ou expectativa é muito aquém das coisas maravilhosas e grandiosas que Deus quer realizar na nossa vida, ou na vida do povo eleito, das famílias da aliança. As promessas de Deus superam todas as nossas expectativas, entende isso? Ela vai muito mais além. E o próprio texto diz, a bênção da promessa não era só para Abraão, era para ele e para sua família. Mas também não só para ele e para sua família, mas através dele todas as famílias seriam abençoadas. É a promessa de Deus. Deus tem bons planos para cada um de nós, meus irmãos. E isso também inclui a nossa casa, a nossa família.
Deus, quando faz a promessa a Abraão, Ele estende essa promessa à sua descendência. Assim como Ele faz a promessa de nos abençoar, Ele estende também a nossa descendência. Se eu sou abençoado, consequentemente essa bênção alcançará a minha descendência. Abraão, sendo patriarca da fé, ele entendeu isso e por isso ele se torna íntimo de Deus. É o que Tiago, na sua epístola, nos fala, capítulo de número 2, verso 23. E se cumpriu a escritura, diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, pois ele creu na promessa, guardou ela em seu coração, não abriu mão até que ela fosse cumprida na sua vida. As promessas de Deus sobre a nossa família se estendem a toda a nossa posteridade. Se atentarmos o que a palavra do Senhor, melhor dizendo, diz. Abraão foi próspero. Todas as famílias da terra se tornaram benditas e seriam abençoadas através da família dele. E todas as nações seriam alcançadas pela promessa. Toda a posteridade de Abraão foi alcançada através do pacto que Deus fez com ele e estendeu a todas as famílias que estão debaixo da promessa e aliança com esse Deus. Abraão obteve a promessa e sua família foi abençoada. E isso também é para mim e isso também é para você. A promessa de sermos abençoados, ela ainda continua. Sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a minha família. Mas pastor, por que muitas famílias não recebem dessa promessa? Ou por que não vê ela sendo concretizada? É claro, meu querido e minha querida, que toda aliança e que todo pacto requer obrigações de ambas as partes, requer fidelidade, comprometimento, empenho, envolvimento. E quando Deus chama Abraão e promete a bênção sobre a sua vida e sobre a família, e que ele seria canal de bênção para demais famílias, é claro que estava sendo estabelecida uma aliança com Abraão e com a sua casa, a qual requereria da parte de Abraão responsabilidades, assim como também da parte de Deus. E nós sabemos que da parte de Deus ele sempre é fiel para cumprir e estabelecer aquilo que nos diz. Mas em contrapartida também se espera daqueles que estabelecem ou que entram em aliança com Deus, compromisso a esta aliança, a esta relação, para que a bênção se materialize, para que as promessas de Deus se materializem na sua vida e na vida de sua família. Não foi diferente com Abraão, não é diferente comigo e com você. Por isso que o texto é esclarecedor de maneira muito simples, para que essas promessas se tornem uma realidade na nossa vida, irmãos. Assim como foi uma realidade na vida de Abraão, é preciso, em primeiro lugar, diz o texto, verso 1 e verso 4, Deus faz um chamado a Abraão. Verso 1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o verso de número 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Não há concretização da promessa na nossa vida e as bênçãos do Senhor, se não houver uma relação de obediência a esse Deus da promessa. É interessante que o texto é muito simples e claro, como diz que Deus chama Abraão e dá-lhe uma ordem: sai da sua terra, Abraão, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Interessante que Deus nem define ainda qual seria o lugar, mas ele dá uma ordem a Abraão. É claro que o texto não fala dessas minúcias, mas provavelmente houve uma conversa, um diálogo entre Deus e Abraão. Mas o verso de número 4 diz que Abraão, no seu coração, partiu, pois,
como o Senhor lhe ordenara. Ou ele ouviu o chamado, ele atendeu a ordem, ele obedeceu a ordem de Deus para a sua vida. Considerando que Abraão era próspero na terra de Ur, vida estabilizada, tudo sob controle, partir para um lugar desconhecido, mas quando obedecemos ao Deus fiel, nós sabemos que Ele sempre tem o melhor para nós. Muito mais e muito maior do que aquilo que já temos experimentado. É a questão de fé em obedecer ao Deus que sabe o que é melhor para mim e para minha casa, para você e para a sua casa. É o Deus gracioso, é o Deus abençoador, é o Deus que faz grandes coisas. Deus chamou Abraão e lhe deu uma ordem. Abraão não questiona, essa ordem parte com a sua família para um lugar que ele não sabia onde era, até aquele momento. Mas ele entendeu o chamado, a ordem de Deus. Então, em primeiro lugar, se você quer ver a sua família e a sua vida abençoada, o segredo é: confia, obedeça a Deus sem questionar os planos que Ele tem para você, entendendo que Deus sempre tem o melhor para mim e para você. A obediência é fundamental, porque quando obedecemos e confiamos, se confiamos, obedecemos, e se obedecemos é porque confiamos, sabemos que esse Deus que nos chama, que nos propõe e nos faz a promessa, é o Deus que é fiel para cumprir. Independente que eu não veja com os meus olhos ainda, mas eu sei aquilo que Ele tem preparado para mim e para minha família será muito maior do que aquilo que eu já tenho experimentado. Então obedeça ao Senhor. Acima de tudo, obedeça a Deus. E a palavra mesmo nos diz que o obedecer é muito maior e melhor do que sacrificar. Porque muitas vezes podemos fazer um sacrifício de tolo e deixamos de cumprir aquilo que Deus prescreve e ordena a nós em sua palavra. Logo, entendendo, irmãos, que muitas vezes a promessa da bênção de Deus não chega em muita casa e em muita família, por conta da desobediência àquilo que Deus estabelece para nós. A palavra de Deus estabelece ordem expressa para mim, como filho, como pai, como esposo. E Deus espera que eu cumpra. Porque o cumprimento daquilo que Deus estabelece é o que vai gerar a bênção sobre a minha vida e sobre a minha família. Não adianta esperar bênção de Deus e realização da sua promessa se eu não obedeço a sua palavra quanto família, como sacerdote do lar, como pai, como filho, como esposo. Não dá para esperar o cumprimento da promessa e das bênçãos se eu não ando numa relação de obediência àquilo que Deus traz para a minha vida, através da sua palavra. Então não adianta reclamar, não adianta chorar. A bênção só chega à medida que eu obedeço. A promessa se realiza na medida que eu permaneço obediente ao Senhor, acima de todas as coisas. Logo, se tua família e você quer ser tremendamente abençoado por Deus, o segredo é: obedeça ao Senhor. Muito simples. Obedeça ao Senhor. Empenhe em colocar o seu coração e andar em obediência. Em tudo, não só em parte. Porque Deus não negocia aquilo que Ele ordena, queridos. Ou eu sou obediente em tudo aquilo que Ele requer de mim, ou eu estou falhando. Então por isso eu preciso colocar o meu coração e atentar para a voz do Senhor, para a ordem do Senhor, para a palavra de Deus na minha vida. O segredo de ser abençoado é ser obediente. O segredo de ver as promessas reveladas é andar em obediência ao Senhor. E isso, eu e você somos desafiados, convocados por Deus, para que obedeçamos a sua ordem, a sua palavra, e certamente isso gerará a concretização das bênçãos e promessas de Deus sobre nós e sobre
a nossa casa. Segunda lição nesse texto, verso de número 7 e verso de número 8, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós e sejamos abençoados, tanto nós como a nossa família. Verso de número 7 e 8 nos diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Promessa de bênção. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Na sua jornada, na sua caminhada, saindo da sua terra, ele para descansar e Deus ali aparece para ele e diz que daria aquela terra como possessão à sua descendência. A terra prometida. E aí o texto diz que ali edificou um altar ao Senhor, porque Deus lhe tinha aparecido. Verso de número 8 diz que, passando dali, ou caminhando, ou avançando para o alvo, para o local, diz que ele partiu para o monte a leste de Betel. Verso 8, armou a sua tenda, ficando em Betel a oeste e a Ai a leste. E mais uma vez o texto diz que ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Uma coisa magnífica, mas uma lição preciosa. O que nós aprendemos com Abraão aqui é que a sua casa, o seu lar, a sua família era altar de adoração de Deus, irmãos. Como não havia templo ainda, local para adoração, aonde ele parava e armava a sua tenda, aquele local, ali naquele local, ele estabelecia um altar para adorar ao Senhor juntamente com os seus, entendendo a importância de onde está a presença de Deus, ser com Ele e Deus ser adorado. Isso é uma lição magnífica, porque para as promessas de Deus vir sobre a nossa vida e as suas bênçãos, a nossa casa precisa ser um altar de adoração ao Senhor. A nossa família precisa ser um altar de adoração ao nosso Deus. O que o texto está dizendo é que Abraão decidiu transformar aquele local que ele pernoitou, que ele ficou, acampou, como local de adorar a Deus. E assim, sucessivamente, aonde ele parava, erigia um altar e adorava. A necessidade de adorar ao Senhor, quanto família, quanto casa, quanto descendência, que seria a posteridade dele. E ele fazia isso de maneira reverente, e cultuava e celebrava ao Senhor. Como o texto diz que ali, ele invoca o nome do Senhor, ou ele clama a Deus, ele adora ao Senhor, busca direção para a sua vida, para a sua família, que estava naquela viagem. E aí a gente precisa entender se queremos ver a nossa família abençoada, o nosso casamento abençoado, os nossos filhos abençoados, precisamos tornar os nossos lares altar de adoração ao Senhor. Isto é, dedicar a nossa casa, a nossa família, como propriedade exclusiva de Deus, ambiente de adoração, ambiente de louvor ao Senhor. Mas pastor, nem toda a minha família é convertida, mas você é. Você é a fonte de vida que vai gerar vida e bênção na sua casa. Você é representante de Deus, para orar, para interceder, para clamar, até que todos sejam alcançados pela graça maravilhosa do Senhor. Deus só precisa de um, para Ele tornar coisas maravilhosas existentes no meio de outros. Deus pega através de Jesus Cristo 12 homens, e com 12 apóstolos, o Evangelho chega até nós. Se hoje nós podemos compartilhar, é porque alguém um dia enfrentou todas as dificuldades contrárias, mas obedeceu, adorou, tornou-se instrumento de bênção, para que outros fossem abençoados, e principalmente os da sua própria casa. Com Abraão nós entendemos, irmãos, que todos os lugares
que ele ficava, ele dedicava ao Senhor. E aquele local se transformava de fato em Betel, ou casa de Deus, lugar de adoração, lugar de louvor ao Senhor. Então, irmãos, somos convocados para que, se queremos ver a realidade da concretização da bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa posteridade, é imprescindível que dediquemos o nosso lar ao Senhor, que a nossa casa se transforme em casa de Deus, para a honra, celebração desse Deus Todo-Poderoso, e que só aquilo que honre a Deus possa fazer parte da realidade do nosso lar. E aonde há o altar de Deus, ele se manifesta com poder, graça, abençoando família e abençoando vida. E de fato, quando a presença de Deus está, as coisas acontecem, irmãos, de maneira tremenda e de maneira poderosa. Logo, não podemos perder a oportunidade de tornar os nossos lares casa de oração, casa de bênção, altar de adoração, de louvor e de celebração ao Senhor, com um estilo de vida que agrade o reino, que agrade ao Senhor. E certamente a bênção do Senhor será ministrada sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aqueles que ainda não foram alcançados serão alcançados. E aquilo que ainda precisa ser feito, será feito. Mas eu não posso abrir mão de adorar, de consagrar o meu lar a um altar ao Senhor, para que ele seja casa de bênção, casa de Deus, casa de celebração, aquele que é todo poderoso, que é gracioso. Logo, se você quer bênção de Deus sobre a sua vida, cumprimento da promessa, que o seu lar, a sua família, a sua vida seja altar de adoração ao Senhor. Não espera a bênção de Deus, concretização da promessa, se você não anda nessa via, mas se anda nessa contramão. A palavra nos desafia a sair da contramão e caminhar na mão que nos leva à condução da realização da promessa e da bênção de Deus na nossa vida e também na nossa família. Terceira lição que aprendemos nesse texto, para que a minha família e a sua família, para que a minha vida seja abençoada, alcançados pelas promessas de Deus. Verso de número 9, nos diz assim o texto: depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Ou, indo sempre na direção a qual Deus o mandou dirigir-se com a sua família e que se conduzir. Abraão ia se deslocando na sua peregrinação, pouco a pouco, e acampando em determinados locais para descansar, mas sempre seguindo a rota estabelecida por Deus. Ele sai de Harã, ele passa por Siquém e Ai, mas não para em nenhum outro lugar, não fixa em residência em nenhum outro lugar, porque o que ele queria fazer e determinado a fazer era continuar a sua jornada até onde Deus ordenara. Não desviar nem para a direita e muito menos para a esquerda, mas seguir a direção que Deus estabelecia para a sua vida. Seu alvo, região do Neguebe, onde ficava a proximidade e a promessa aonde Deus havia direcionado para ele. E isso tem tudo a ver, porque o Neguebe era uma das regiões mais prósperas e férteis daquelas regiões. Isso significa que Deus estava guiando ele para um lugar muito maior e muito melhor do que Ur dos caldeus, aonde ele residia. Abraão aceita esse direcionamento, e o que Deus estava preparando para ele era extraordinário. De fato, seria uma terra, como ele diz depois, que emana leite e mel. E conforme os relatos dos espias, que de fato a terra era muito boa. Ou o que Deus estava preparando para ele era muito maior do que ele tinha experimentado,
tanto para ele como a sua família. Mas olha o segredo: direção de Deus. Seguir a direção de Deus. Mesmo que pareça distante, mesmo que ao nosso entorno pareça deserto, se estamos na direção de Deus, pode ter certeza que depois do deserto haverá os mananciais. Pode ter certeza de que depois das montanhas haverá as planícies. Pode ter certeza que depois da sequidão haverá abundância daquilo que Deus tem preparado para os seus. E Deus estava conduzindo em direção ao Negueb, lugar de prosperidade, de terra fértil, do cumprimento da promessa em todos os aspectos da vida de Abraão e da sua família. Sua rota seguia sempre em direção ao Negueb. E o Salmo 126, verso 4, faz uma referência ao Negueb, como diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Era um lugar da concretização plena daquilo que Deus havia prometido para Abraão e para sua família. Era o que iria restaurar as plantações, fertilizar a terra. Havia abundância de água, de vida. Deus nos guia sempre para a abundância de vida, meu irmão e minha irmã. É por isso que quando Jesus disse que se queremos experimentar a vida, e a vida em abundância, a gente precisa fazer duas coisas: negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a direção que Ele mostra, e segui-lo, porque Ele nos levaria a um lugar muito maior e muito melhor do que já temos experimentado. A promessa e o convite ainda continua para mim e para minha família, para você e para sua família. Seguir a direção de Deus significa que no final dela seremos surpreendidos pela bênção dele sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Por isso, um conselho para você: não pega uma rota diferente do que a direção de Deus. Porque, como diz o sábio Salomão, isso pode se concretizar na sua vida. Porque, segundo o sábio, ele diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o final dele é caminho de morte. Então não siga por uma trilha de acordo com seus olhos, mas siga na direção que Deus estabelece para a sua vida. Você já vai chegar ao Negueb, lugar de abundante água, lugar de restauração, lugar de vida. Você chegará ao cumprimento da promessa para a sua vida e para a sua família. Se você quer ter a sua vida abençoada e da sua família abençoada, siga a direção de Deus, a direção que Deus estabelece para a sua vida. Não se contenta com Harã, nem pense em ficar em Siquém, muito menos em Ai. Deus tem Canaã para você e para a sua família. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor para você e para a sua família. O segredo é seguir a rota que Deus estabelece, a direção que Deus mostra, e certamente seremos surpreendidos pelo cumprimento da promessa e da bênção de Deus sobre nós e sobre a nossa casa. Logo, se você quer ser abençoado juntamente com a sua família, o segredo é: siga a direção que Deus propõe para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não importa se o caminho seja árduo, espinhoso, com pedregulhos, prossiga em direção àquilo que Deus estabelece. E como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Certamente o que Deus tem preparado para mim e para você e para a nossa família é muito maior do que
nós temos experimentado. O que Deus tinha preparado, ou estava preparando para Abraão, era muito maior do que ele experimentou em Harã, ele experimentou em Siquém, ele experimentou em Ai. O que Deus tinha para ele era melhor e maior, era grandioso. Por isso, eu quero encerrar dizendo para você, e também para mim, que sou desafiado à luz da palavra, crer nas promessas das bênçãos de Deus, em Cristo Jesus. Não deixa jamais de ser íntimo de Deus, porque essa relação com Deus dependerá do cumprimento da promessa e o não afastamento do caminho e da presença dEle. A palavra diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Ele confiou, ele creu na promessa, mesmo diante de testes tão grandiosos e provações incríveis. Ele continuou obedecendo incondicionalmente ao Senhor, crendo na bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Sua casa, sua família, sempre foi um altar de adoração, de culto e de honra ao Senhor. Se tornou de fato casa de Deus, Betel de Deus. E algo extraordinário é, jamais ele mudou de rota. Ele seguiu exatamente a direção que Deus mostrou e que o revelou. O Senhor Jesus veio com a mesma proposta para mim e para você, para minha casa, para sua casa, para minha família e para sua família, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quer bênção para a sua vida e para a sua família, Jesus Cristo, que é o caminho, o único, que é a verdade e que é a vida, precisa ocupar o lugar principal na sua vida e na sua família. Se assim for, as promessas e as bênçãos do Senhor serão realizadas na nossa casa, na nossa vida. Não importa como estamos, não importa o tempo que demore, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir na vida daqueles que permanecem obedientes, fiéis e no caminho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que esta palavra sirva para te dar direção, mas ao mesmo tempo confrontar o seu coração. Se você está pegando um caminho diferente, ei, o caminho da bênção e das promessas de Deus é a direção que Ele estabelece, é Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Deus tem grandes coisas para você e para a sua família. Se comprometa com Ele, se renda aos seus pés, entre em aliança com Ele, cumpra a sua parte, que o Deus fiel sempre irá cumprir a dele. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nos apresentamos ao Senhor, assim como a nossa casa, Senhor. Que texto precioso, Senhor. A promessa do Senhor não se restringe apenas a mim, mas ela também é para minha descendência, para minha família. E por isso, Senhor, de maneira nenhuma, jamais abrirei mão da promessa. Mas ao mesmo tempo me comprometo a se render à ordem e à ordenança do Senhor. Não há cumprimento de promessa e realização de bênção sem obediência, sem nos tornarmos altar de adoração, nós e nossa casa, se não pegarmos a direção que o Senhor estabelece. Por isso, Deus, ministra no coração de cada lar que me ouve nessa noite, ou melhor, que ouve a tua voz nesta noite.
Não importa como estão vivendo, em que circunstância. O que importa é que se comprometa em obedecer, em tornar a sua vida, a sua casa, local de adoração ao Senhor, o Deus da bênção, um Deus de promessa, o Deus de aliança, e andar na direção que o Senhor estabelece. Esta casa, essa família será surpreendida pela bênção do Senhor, que enriquece, que transforma, que liberta, que muda a história, que traz vida. Entra em cada lar, Senhor. Entra em cada vida. Abençoa, na medida que se rendem aos teus pés, Senhor. Que a bênção do Senhor se materialize em cada lar, em cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Nada daquilo que o Senhor tem prometido, o Senhor deixa de cumprir. Porque Tu és Deus fiel, que diz e faz. Ajuda-nos, Deus, a nos render diante da Tua majestade como servos e servas, e como famílias da aliança, obedientes, rendidos ao Senhor, caminhando sempre na direção do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E certamente seremos surpreendidos, dia após dia, pelas promessas e bênçãos do Deus de promessa, do Deus fiel. Oramos no nome de Jesus, e oramos por cada lar e por cada família, e invocamos, Senhor, a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família da aliança com o Senhor. No nome de Jesus, bendito seja o Senhor. E para aqueles que ainda não foram alcançados, que a Tua graça alcance este coração, e que Jesus se revele a essa vida, tornando-se vida nesta vida, para a glória do Senhor. Abençoe e nos guarde, Senhor. Sustenta-nos na Tua presença, pois dependemos do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aleluias.